Vamos lá, Milena, vamos bater esse papo aqui, né? Hum. Muito bacana. E eu queria te perguntar, a primeira pergunta que a gente tem aí para você é: qual foi o maior desafio que você enfrentou durante a sua preparação para o concurso da magistratura trabalhista? O maior desafio que eu tive, assim, de todo o concurso, eu acho, olhando, né, porque eu estudei muitos anos, então olhando para essa perspectiva de todo Uhum. esse período que eu estudei, eu acho que foi o volume de estudo. Se a gente pensar no edital da magistratura do trabalho, né, tanto do meu concurso quanto de todos os concursos possíveis, eu acho que a gente pode estudar uma vida inteira, porque cada um dos temas ali a gente pode escrever enfim, uma dissertação de mestrado. Então, a minha maior dificuldade foi dosar e direcionar como que eu faria o estudo desse volume tão grande. Eu acho que esse foi realmente o meu maior desafio. Bacana, bacana, minha amiga, ótimo. Como que foi lidar com os momentos de, assim, de desmotivação, aquele cansaço mental durante essa preparação? Então, essa a questão psicológica que envolve o concurso, todos os momentos de motivação, de desmotivação, etc., que a gente tem, sempre foram um desafio, até porque, em razão do tempo que eu estudei, eu passei por diversos momentos. Então, momentos de muita animação, momentos muito baixos, de pouca motivação, né, principalmente após reprovações, etc. E eu acho que eu tive vários métodos para ultrapassar isso, até porque, né, não deixei de estudar durante todos esses anos, mas o principal deles foi sempre buscar ter alguém comigo, né, no que eu estava fazendo. Então, em um determinado momento, na pandemia, que foi um momento de muita desmotivação para mim, foi cancelada uma prova que eu estava esperando há muito tempo, etc., toda a questão envolvendo as questões psicológicas da pandemia. Eu encontrei um grupo, a gente fez uma salinha de estudos virtuais, muitos deles passaram comigo, somos amigos até hoje, então esse foi um momento muito legal. Também, quando eu entrava nos cursos, eu tentava fazer amizade com alguém, tentava participar dos grupos de WhatsApp, tentava ter contato com o pessoal, então eventualmente, se eu me inscrevi em um curso de segunda fase ou em um curso de sentença, não estava afim de fazer aquela sentença, poxa, aquela desmotivação, não estou fazendo em 5 horas, mandava mensagem, conversava com o pessoal, e aí, como é que tá? Enfim, eu acho que uma das coisas que eu aprendi durante o concurso foi ninguém chega aqui sozinho, e seja pela ajuda dos familiares, seja pela ajuda dos professores, seja pela gente mesmo, né? Porque a gente mesmo não se abandona nesse período, mas principalmente pelos colegas que a gente faz no caminho, né? Então, eu acho que os meus momentos de baixo, né, de baixa em relação à motivação, eu saí muitas vezes deles, para não dizer quase todas, com a ajuda dos colegas que eu fiz no caminho, né, que viraram amigos da vida, e também, principalmente, um outro mecanismo que eu tinha também era mudar o local de estudo. Então, se eu estava estudando em casa, eu ia estudar num café, se eu estava no café, eu ia para uma salinha de estudos, ou eventualmente trocava para uma biblioteca, isso também me ajudava na motivação. Então, se eu não tinha algo novo para estudar, eu tinha a novidade pelo menos no lugar. Então, acho que a gente se motiva com a novidade, então isso também foi importante para mim. E, às vezes, eu me inscrevi em algum curso, então isso era uma motivação muito legal para mim também, porque quando a gente entra num curso novo, ou enfim, tem um desafio novo, tem toda uma nova agenda para ser feita, então também em determinados momentos usei isso como ferramenta para me motivar a continuar. Você acha que um curso hoje, ele faz a diferença na preparação? São muito importantes. Eu acho que pelo menos na minha aprovação, os cursos que eu fiz foram essenciais, principalmente porque a minha maior dificuldade foi conseguir direcionar qual seria o meu estudo e a dosagem do estudo de todo aquele mar de conhecimento que eu precisava adquirir, né? E aí eu acho que, assim, se eu não tivesse... Eu tive um período, na verdade, que eu não tive cursos. Então, no começo, comecei a estudar, falei, vou pegar esse edital e vou ponto a ponto. E eu levei 6 meses para chegar no quarto ponto de direito do trabalho, de, sei lá, 300, talvez, que devem ter no edital, porque eu comecei a estudar por doutrina nessa época, enfim. Então, inclusive, me inscrevi nesse momento que eu falei, gente, não é possível, eu estou há 6 meses estudando, estou no quarto ponto de direito do trabalho, não vai dar certo assim, que era o método que eu estudava na faculdade, então achei que funcionaria para o concurso também. Nesse momento, eu decidi adquirir um curso e direito do trabalho foi visto em 6 meses inteiro, né? E numa profundidade tal
que me garantia a aprovação. Então, a escolha dos cursos com certeza é muito importante e, em especial, né, foi importante para mim, em especial por causa do direcionamento. Outro motivo por que os cursos foram muito importantes para mim é porque eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa organizada no geral, mas eu não... Eu acho que como a novidade é uma coisa que motiva muito, aquela rotina de todos os dias, 1 hora de lei seca, depois 1 hora de questão, isso não funcionava muito para mim. Então, eu criei diversas tabelas, assim, agendas para serem cumpridas, eu nunca cumpri nenhuma delas. Uhum. Então, eu comecei a delegar para os cursos isso. Então, isso foi uma coisa muito importante para a minha organização, porque quando eu adquiri um curso, eu não precisava escolher qual matéria seria estudada naquele dia, porque isso vinha do curso. Então, eu delegava, né, fazia essa delegação dessa organização, que era uma coisa muito ruim para mim, muito pesada, enfim, e eu me frustrava muito porque eu não conseguia cumprir com o que eu tinha prometido para fazer, e normalmente o que eu tinha planejado era utópico, era absolutamente impossível de ser realizado, né? E o curso já traz para a gente uma quantidade adequada. Eu não vou ter que assistir 30 videoaulas de 1 hora num dia, né? Então, normalmente a gente tem uma programação mais adequada, enfim. Eu acho que essa delegação também da minha organização foi muito importante em relação aos cursos que eu adquiri. Legal, legal. Aí vai bater exatamente nessa questão, né? Como é que você organizava a sua rotina de estudos? Como é que você fazia no seu dia a dia, né? Quanto tempo você separava? É uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz. Em relação ao tempo de estudo que eu dedicava diariamente, eu passei um longo tempo estudando. Então, eu estudei ininterruptamente de 2017 a 2025, ininterruptamente, para o concurso da Magistratura do Trabalho, e já vinha de estudos anteriores também, para tribunais, etc. Então, eu passei por diversas fases em relação ao estudo e à minha própria vida. São 7 anos, né? A vida muda durante 7 anos. Então, eu tive que achar um método de ir conciliando isso. O que eu fiz? Eu tinha um compromisso comigo de sempre estar estudando, né? Mas eu estudei em alguns períodos, por exemplo, quando eu estava fazendo uma obra na minha casa, 2 horas por dia. Era o que eu conseguia dentro daquela situação. Em outros momentos, estudei 10 horas por dia. Em outros momentos, estudei 1 hora por dia. Dependia muito da minha situação atual, até porque na minha cabeça eu tinha uma regra de que eu tinha que estudar 8 horas por dia, mas isso não é possível no mundo atual, né? Todos somos adultos estudando com diversas questões. Então, o que mais funcionou para mim durante um período foi o seguinte: eu peguei uma salinha de estudos e eu coloquei uma meta de 5 horas por dia. Nem sempre conseguia cumpri-la, tentava, eventualmente, compensar nos finais de semana, porque eu me dava um dia na semana, então eu estudava de segunda a sábado, e nos domingos eu descansava. Tentava fazer 5 horas por dia, nem sempre conseguia. Em regra, estudava de 3 a 5 horas por dia, vamos colocar assim. Nos finais dos dias, ou quando eu conseguia alterar minha rotina no período da manhã. Não sequenciadas, né? Horas sequenciadas, né? Não necessariamente. Eventualmente eu ia pela manhã, fazia 1 hora dentro do que eu conseguia, ou estava em casa, estudava alguma hora, e eu tive um período da minha vida de muita mudança, de cidade mesmo. Então, nas mudanças de cidade, eu também tentava adequar o que eu tinha perto de casa para fazer isso. Então, se eu tinha uma biblioteca perto de casa, quando eu morei em Brasília, eu ia na biblioteca do TST, por exemplo, que foi um período muito legal. Foi mais ou menos isso, assim. Mas eu vou dizer, eu não tenho como te dizer que eu tive uma rotina fixa de tantas horas por dia, porque eu acho que isso é incompatível com a vida de uma pessoa que vive 7 anos estudando. Se eu conseguisse fazer isso, eu conseguiria fazer, né? Enfim, não tem nem como, senão minha vida seria tão monótona que ficaria até chata. Então, em determinado momento, eu até lembro, foi bem na pandemia, assim, eu percebi que era melhor eu aceitar que eu teria que me adaptar no dia a dia, que o estudo faz parte da minha vida, porque eu estava 7 anos estudando, do que me forçar a cumprir uma jornada que eu vinha já há muitos anos não conseguindo cumprir, né? Que eu tinha colocado aí 8 horas por dia. Eu não conseguia cumprir aquilo, eu estava constantemente frustrada. Então, o momento que eu percebi que o estudo pode sim ser adaptado no dia a dia, e se um dia eu conseguir 1 hora, e aquilo foi o meu máximo e eu dei o meu melhor, tá tudo bem.
Assim como se eu tiver um sábado em que eu puder estudar 10 horas, legal também, né? Então, isso foi, e principalmente perto da prova, isso foi muito, muito vivo para mim perto da prova. Diversos dias, inclusive em reta final, eu não consegui estudar por questões que eu também não poderia deixar de lado, né? Enfim, eu acho que foi assim. Maravilhoso, minha amiga. Você tinha algum hábito de estudo que você considerava assim essencial para manter o foco e o progresso? Eu fui adquirindo eles com a maturidade de estudo, né? Até porque eu comecei a estudar muito crua, né? Sem nenhum colega, sem nenhum direcionamento. Eu decidi que eu queria ser juíza, sentei um dia, abri uma doutrina e comecei a estudar. Então, sem nenhum direcionamento. Eu fui adquirindo alguns hábitos que foram muito importantes para mim, principalmente mais próximos da prova, mais próximos da aprovação, que eu vi que realmente fizeram diferença. Bom, o primeiro deles foi inserir questões de concurso no meu dia a dia. Isso era uma coisa que eu negligenciava, não gostava de fazer questão, acho que ninguém quer se colocar à prova e saber que, eventualmente, algo que você considera que já está feito, né, que já foi, não, isso eu já fiz. Então, controle de constitucionalidade é algo que eu não preciso mais. E aí você vai lá, faz as questões e vê que não é bem assim, ninguém quer se colocar à prova. Então, inserir questões no meu dia a dia foi muito importante, e eu inseri isso de uma forma muito tranquila, sem nenhum tipo de... Eu fui aumentando a dosagem. Então, num período eu comecei com 10 questões, depois eu aumentei para 20 questões diárias, até que aquilo fosse mais fluido. Também uma coisa que foi muito importante, que virou um hábito, e que foi um momento de também, que virada de chave no meu estudo, foi inserir as 3 fases na minha semana. Isso foi muito importante. Eu tinha uma mentalidade muito clara no início de que primeiro eu passaria na primeira fase, depois eu veria o que eu faria na segunda e na sentença. E em determinado momento, em uma reprovação no Ministério Público do Trabalho, quando eu fiz a prova, eu percebi que eu não passei, mas eu percebi que eu precisava conhecer as demais fases, porque só a primeira fase não aprova, né? A prova da magistratura não é feita de uma fase só. Então, eu comecei a inserir isso em 2020, e eu comecei a colocar na minha semana todas as fases. Então, eu fazia de 2 a 3 questões discursivas por semana, inseria na quarta-feira, na sexta e no sábado, eram dias de fazer questões discursivas, e fazia uma sentença a cada 10 ou 15 dias. E aí, nisso entra a questão dos cursos, né? Eu adquiri cursos para conseguir inserir isso e para criar prazos para mim. Então, né, se eventualmente eu não conseguisse cumprir, eu tinha que cumprir, porque eu tinha um prazo. Então, nem que eu chegasse ali meia-noite do final do prazo, eu estava tentando cumprir com isso. Então, eu acho que a inserção do estudo para as 3 fases me ajudou não só para cada fase em específica, mas porque o estudo concomitante dos 3 me fez ter uma visão melhor de cada uma das fases. Porque a primeira fase, ela não deixa de ter sentença. A primeira fase tem questões práticas para você lidar como magistrado. Você vai ter que decidir A, B, C, D ou E, o que o magistrado faria naquele caso. Mas não deixa de ser uma sentença que você está dando em uma questão de primeira fase, assim como a segunda fase, etc. Então, eu acho que inserir as 3 fases no meu estudo diário foi importante. Só a fase oral foi a única fase que eu realmente deixei para estudar no final. Muito bom. Se você pudesse voltar ao tempo, o que você faria diferente na sua preparação para concurso? Bom, o que eu faria diferente no meu estudo é que no meu estudo inicial eu gostaria de ter sido um pouco menos turrona, eu acho que essa é a palavra. Eu acreditei que um método era correto sem analisar se isso era ou não proveitoso. E o meu primeiro método de estudos foi ler doutrina de capa a capa. Então, eu fiz isso com 6 doutrinas. Enfim, eu levei muito tempo. Eu levei anos para terminar essas doutrinas. Então, eu gostaria de ter voltado lá atrás e ter dito, Milena, olha só, talvez em um ano você consiga fazer tudo isso que você vai ver lendo doutrinas e doutrinas sobre determinados assuntos. Então, eu acho que esse é um arrependimento dos estudos, eu faria diferente, teria voltado e dito para aquela Milena que não precisava ler aquele tanto de livros. Teria antecipado também o meu estudo concomitante das fases, isso eu acho que foi bastante prejudicial para mim, principalmente na reprovação do MPT, que é essa reprovação que foi uma virada de chave. Se eu já estivesse estudando, por exemplo, segunda fase do Ministério Público do Trabalho naquela época, ou de Magistratura do Trabalho, eu teria um arcabouço muito melhor
para fazer a primeira fase do MPT, que não deixa de ser uma fase muito difícil e também muito jurisprudencial e doutrinária, né? E aí isso eu aprenderia estudando concomitante para as outras fases. E também eu acho que a gente ouve muita coisa durante o estudo que parece que é muito óbvio. Por exemplo, faça questões de concurso. Eu queria ter ouvido essas vozes que estão por todos os lugares e eu dizia, não, eu acho que para mim tá bom não fazer questão, eu tô indo bem. Mas eu tô indo bem como? Eu não tinha como avaliar se eu estava indo bem. Então, eu gostaria de ter um pouquinho mais de pé no chão em determinado momento para me colocar à prova. Então, eu acho que eu fugi de me colocar à prova por um bom tempo, evitando fazer questões, evitando mandar questões de segunda e terceira fase para serem corrigidas, porque eu estava muito confortável naquele meu estudo que não tinha nenhuma avaliação. Então, eu não tinha nenhuma avaliação. Eu li controle de constitucionalidade hoje e, para mim, está tudo ótimo. Agora, se eu realmente absorvi aquilo, eu não me colocava à prova. Então, eu queria ter tido essa resiliência um pouquinho antes, de me colocar à prova, e quando percebesse que aquilo não foi legal, porque é um baque, às vezes, a gente estudar a fio uma determinada matéria e depois perceber que aquilo não foi absorvido da maneira que deveria ter sido, né? E eu gostaria de ter tido um pouquinho mais de resiliência, baixar um pouquinho mais a minha cabeça para dizer, não, esse aqui ainda não tá bom. Em vez de ter fugido, acho que é isso, foi uma fuga inicial de me colocar à prova. A verdade é que o concurso é uma grande prova, de muitas fases, e te testa de toda forma. Se você sabe marcar X, se você sabe escrever, se você escreve rápido, se você escreve bem, se você consegue aguentar o psicológico de uma prova oral, se você aguenta 2 anos de incerteza e de teste. Então, assim, o concurso é um grande teste, então eu gostaria de ter me colocado à prova mais vezes. Eu acho que isso teria mudado. E, na verdade, essa foi a grande chave, quando eu comecei a me colocar à prova, né? Quando eu comecei a fazer questão, quando eu comecei a entregar a segunda fase, quando eu comecei a tirar 1, 2 nas primeiras sentenças que eu entreguei. Então, eu acho que ter me colocado à prova e entendido que o concurso é uma prova, né? Eu acho que isso teria sido muito bom. Excelente, eu acho que, cara, você falou uma coisa assim que é o problema geral. As pessoas têm medo de se colocar à prova. Isso. Realmente, elas têm medo, porque vai mostrar assim ou o quanto tá bem, graças a Deus, mas o quanto tá mal. E eu acho que isso assusta muito. Que isso era uma coisa que também seria legal. Eu gostaria de ter feito mais simulados. E isso eu fiz por causa de uma amiga minha que me disse em determinado momento, Milena, você precisa começar a fazer simulados, porque a gente se propôs a fazer um concurso que exige uma nota de mais de 80%. Hoje a gente está falando de um concurso que, se eu não garanto pelo menos ali 80% dos meus simulados, eu não tenho uma certeza de aprovação. E aí eu tenho que saber quão longe ou quão perto eu estou desses 80%, né? Até para dosar o quanto eu me dedico para as outras fases. Por exemplo, eu, Milena, me dedicava 3 vezes por semana para a segunda fase, porque era uma fase que eu tinha bastante dificuldade, e nesse momento eu já tirava ali perto de 75% da primeira fase. Então eu já me permiti ocupar mais o meu tempo com uma outra fase, mas eu acho que fazer simulados, principalmente de primeira fase, me dá também o norte de como que eu vou organizar o meu tempo, né? Pensando naquilo que eu disse antes sobre a organização do tempo. Eu acho que a gente... É isso, ter o pé no chão, saber quem eu sou na primeira fase, quem eu sou na segunda e quem eu sou na terceira. Qual seria a dica que você daria para um aluno que está começando a estudar agora para este concurso? Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando agora, pensando numa pessoa realmente que vai entrar de cara nesse mundo, seria evitar comprar muitos cursos ou adquirir muitos materiais, escolher um bom material e focar nele. Eu acho que, assim, quando a gente tem muita opção, quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente acaba fazendo nada. Então, não adianta eu ter muita coisa para fazer, achando que eu vou adquirir aquele conhecimento todo, sendo que, se eu sou uma pessoa que estou iniciando alguma coisa, com toda certeza, eu vou ter um período de adaptação, eu vou ter que ter um momento de perceber qual é a minha evolução, e aí eu acho que direcionar para um único método é muito importante nessa fase, porque eu me perdi durante muito tempo tendo muito e não fazendo muito.
Então, nesse sentido, eu acho que uma boa escolha de um único método e compromisso de terminar aquilo que você se propõe. Porque, por muitas vezes, num período aí que eu mudaria a minha história de concurso, eu adquiri coisas, adquiri cursos, adquiri simulados, adquiri, enfim, inscrições em sites de questões e nunca os usei efetivamente. Então, eu acho que isso seria muito legal, me comprometer com o que eu comprei, com o que eu adquiri, porque nessa compra não está só o fato de que eu tenho um curso e eu tenho uma obrigação de terminá-lo, mas está o meu dinheiro, está o meu tempo, está o meu sonho, está o meu direcionamento. Então, eu acho que essa seria a minha dica para quem está começando agora. Um direcionamento só, não querer dar um passo maior que a perna e se comprometer a terminar aquilo. Depois que você terminar esse primeiro momento, aí você vai ter uma visão melhor, um entendimento melhor daquele mundo para você conseguir direcionar se você precisa de mais algum, ou se nessa fase já tá suficiente. Eu acho que aí começa o aperto de parafusos, depois de um primeiro momento bem feito. Eu acho que seria essa a minha dica. Como é que foi lidar com a pressão de conciliar a vida pessoal e a dedicação intensa dos estudos? Sobre a minha conciliação da pressão social, familiar, etc., né, em relação ao estudo, como eu tive um longo período de estudos, eu aprendi a lidar com as renúncias. As renúncias são necessárias, né? Claro, não faltei a todas as festas? Não. Fui a diversos casamentos, aniversários, mas eu precisei aprender a priorizar o que é que eu ia atender, né? Então, se eu tinha determinadas festas ou se eu tinha alguma viagem para fazer, alguma coisa, então eu passei a priorizar algumas em detrimento de outras. Então, as renúncias não foram 100%, eu acho que isso nem seria saudável, até porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nessa jornada para a gente renunciar a tudo, né? A gente precisa ter um equilíbrio entre todas as esferas da nossa vida, porque se eu sou uma concurseira, eu não deixo de ser esposa, eu não deixo de ser mãe, eu não deixo de ser a dona do meu cachorro, eu não deixo de ser a Milena mulher ou amiga, enfim, ou irmã, etc., né? Então, eu acho que ter o estudo num nível que ele te faz renunciar por completo, isso faz você odiá-lo. Eu já vi muitos dos meus colegas odiando os estudos. Então, eu nunca quis que os estudos fossem um problema. Ah, que saco, tenho que estudar. Poxa, que droga, chegou a hora de fazer o curso, né? Eu sempre quis manter os estudos em um momento de prazer, né? Um momento de realização de uma coisa que eu gostaria muito de fazer. E eu acho que eu consegui fazer isso. Até hoje eu não consigo deixar de estudar, então eu já passei, mas eu continuo estudando, eu estou sempre me enfiando em um monte de curso, fazendo um monte de coisa, porque eu acho que eu transformei isso num momento tamanho de prazer para mim, que hoje eu ainda mantenho esse hábito, né? O estudo virou um hábito. Então eu acho que essa conciliação vai muito do pessoal, mas também de entender que as renúncias são necessárias e que elas não têm que ser por completo. Eu acho que essa foi a chave. E também me cercar de pessoas que entendessem essa minha situação. Então, eu sempre tentei ser o mais aberto possível com as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu nunca inventei desculpas para não ir num aniversário. Eu fui sincera, eu vou estudar. Porque quando a gente inventa uma desculpa, não vou, eu preciso estudar, né? Mas invento lá, não, é que eu estou passando mal, eu não estou muito bem. Eu não queria sustentar diversas mentiras por causa do concurso. Então, eu tentei ser sempre o mais sincera comigo e com os outros do que eu estava fazendo, e até para colocar para a sociedade, ou enfim, para minha família, a importância daquilo para mim. Então, eu acho que isso criou uma situação em que os meus amigos, a minha família, passaram a entender a importância daquilo para mim e entender quando eu abria mão de alguma coisa em prol do estudo, porque aquilo tinha uma importância tamanha na minha vida para eu fazer aquela escolha, e que aquela escolha não estava sendo feita porque eu não gostava de alguém, ou porque eu não queria estar naquela situação, mas porque a importância que eu dei para aquilo me dava esse aval, enfim, e tentar ser verdadeira comigo também, né, nesse sentido, das renúncias e tudo mais, mas isso foi uma parte muito bem sucedida, assim, do meu caminho como concurseira. Sobre estratégia de prova. Na hora da prova, qual foi a sua estratégia para administrar o tempo e manter a calma?
Bom, em relação ao tempo de prova, a manutenção da calma ali na hora da prova, eu fiz um trabalho muito intenso mesmo, quando o edital saiu. Eu não fiz essa situação, né? Eu não vivi ela antes do edital, mas pós-edital, eu tive muito claro na minha cabeça de que eu faria uma prova, de que ela tinha um tempo, um número de questões e me exigiria determinadas habilidades que podiam ser que eu ainda não as tivesse, né? Então, para a primeira fase, eu fiz simulados um dia sim, um dia não, de 100 questões. Então, isso foi uma coisa muito importante para mim, porque eu acho que eu fiz uns 40 simulados de 100 questões durante a abertura do edital até a prova da primeira fase, porque eu sabia que eram 100 questões extensas. Eu já tinha feito algumas provas do Ministério Público do Trabalho, que são questões muito extensas, e em uma dessas oportunidades eu não terminei a prova. Então, eu me adequei àquela situação de tempo e de tamanho de questões. Então, comprei diversos simulados, também imprimi diversos simulados que eu já tinha e fiz esses simulados durante esse período. Para a segunda fase e para a fase de sentença, eu sabia, né, eu enumerei, assim, escrevi mesmo no papel quais seriam as habilidades que seriam necessárias para que eu passasse nessa fase, e a escrita clara e rápida é a principal habilidade que a gente tem que ter para fazer segunda fase e fase de sentença. Para quem viu esse último concurso, ou para quem viu o primeiro nacional, a fase de sentença teve 20 páginas ininterruptas de escrita, e assim como as questões de segunda fase também eram questões de 60 linhas ou de 30 linhas. Então, eu escrevi durante a minha... Eu tirei 2 dias de férias depois da primeira fase, então, a partir do terceiro dia, eu escrevi todos os dias uma questão de primeira fase e uma sentença. Eu fiz uma sentença por dia, do terceiro dia até o dia que eu fiz efetivamente a sentença, porque eu fiz, nesses 2 dias que eu tirei de férias, eu fiz uma análise de qual seria a minha pior fase. Eu tinha feito algumas sentenças antes da primeira fase, peguei as minhas notas de segunda fase e minhas notas de sentença, e percebi que sentença era a minha pior fase entre as duas. Então, eu abri mão da segunda fase, deixei só uma questão por dia, o que é, vamos considerar, pouco, mas deixei só ela e fiz uma questão de sentença por dia, e isso foi essencial, porque antes de eu começar essa reta final para minha questão de sentença, a sentença mais rápida que eu tinha feito na minha vida foi uma sentença de 7 horas. E eu tinha 5 horas para fazer uma sentença. E eu passei na primeira fase sabendo que a minha melhor sentença tinha sido feita em 7 horas. Então, eu precisava diminuir 2 horas de sentença em 35 dias. E eu falei, esse aqui é o meu grande problema para eu ser aprovada. Então, eu fiz uma sentença por dia, todos os dias, até o dia da sentença, e eu só consegui as minhas 5 horas na última semana. Na última semana, eu fiz a prova do primeiro nacional em 5 horas, depois de treinar muita escrita, porque a escrita rápida, ela é muito difícil que você consiga fazer uma letra adequada em 5 horas, etc. E eu acho que o treino diário me fez também usar muito da minha memória de curto prazo para decorar, não decorar, né? Eu acho que decorar não é a palavra certa, mas enfim, para ter um gatilho muito rápido para a escrita do que eu precisava escrever, sem que eu precisasse consultar muito os meus materiais, porque os materiais na segunda fase e na sentença, eles também são ótimos, mas eles também podem ser uma armadilha se a gente perde muito tempo procurando neles e fica muito vinculado àqueles materiais. Então, eu tentei ao máximo ter textos que se formavam rápido na minha cabeça, e isso veio com essa constância de estudos. Uma outra coisa que eu fiz, isso daí foi mais ou menos uns 2 anos antes da minha fase de sentença e de segunda fase, é que eu passei a escrever absolutamente tudo à mão. Então, eu comecei a fazer alguns cadernos à mão. Se eu precisava anotar alguma coisa aqui em casa, deixar um bilhete para alguém, eu escrevia à mão. Porque na nossa situação atual, é muito raro a gente escrever coisas à mão, né? Então, a gente perde essa habilidade. E é uma habilidade que ela não vem em 30 dias.
A gente precisa aí de um treino maior para retomar a nossa escrita como uma coisa fluida. Então, eu fiquei aí uns 2 anos fazendo questões à mão, e todas as vezes que eu comprei cursos, eu nunca entreguei uma sentença ou uma segunda fase no Word. Mesmo que o curso me permitisse entregar uma sentença, uma segunda fase no Word, eu escrevi todas à mão. Então, isso foi muito legal, porque eu cheguei na prova com uma letra legível e numa velocidade adequada de escrita. Então, isso foi muito importante. Excelente, minha amiga. Bom, vamos finalizando aqui, as últimas perguntas. Que conselho você daria para quem está passando um momento de dúvida e incerteza? Se deve continuar ou não estudando para concurso? O conselho que eu tenho para quem está em algum momento de desânimo ou de questionamento sobre continuar ou não o estudo, primeiro, eu acho que isso é uma questão muito pessoal, então eu acho que cada um tem que fazer uma reflexão de se realmente quer aquilo, se isso vai lhe fazer feliz, etc., né? Se isso faz parte do seu plano. Mas a partir do momento que isso for um sim, que essa resposta for um sim, de que sim, é isso que eu quero, eu gostaria de atingir esse objetivo na minha vida, os momentos de desânimo, eles são naturais para qualquer plano que a gente tenha na vida, para qualquer projeto que a gente tenha na vida. Então, eu daria de dica tentar procurar vídeos de pessoas que passaram, se inteirar, eventualmente, de como é que é a carreira. Isso é muito legal, a prática é muito legal. Também se cercar de pessoas que estejam fazendo a mesma coisa que você. Alguns momentos que eu tive de desânimo foi porque a minha roda de amigos, por exemplo, não conversava sobre a prova que foi cancelada na semana passada, e isso era uma coisa que eu queria muito conversar. Então, assim, tente se cercar de pessoas que fazem as mesmas coisas que vocês. Hoje a gente tem uma facilidade maravilhosa de estudos. O meu primeiro cursinho foi presencial, então eu fiz amigos presenciais, mas hoje em dia a gente tem uma facilidade tão grande com toda essa tecnologia envolvendo, né, o estudo, e tentar achar aí uma salinha de estudos. Eu fui muito feliz, fiz muitos bons amigos em salinhas de estudos, ou grupos que fazem o mesmo curso que você faz, entrar num grupo de WhatsApp, alguma coisa, nem que seja ali para discutir algum tema. Eu acho que isso é uma motivação muito legal. Então, se você está num momento de desânimo, tentar se cercar dessas pessoas e também ouvir de quem passou. E de experiência de quem está aqui dentro, eu vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa que trabalhei já no judiciário, mas no judiciário estadual, nunca fui assistente, nunca fui analista do TRT, passei em vários de analista, não assumi nenhum, então eu nunca tive uma vivência dentro da Justiça do Trabalho. Então eu posso dizer para vocês que o cargo de juiz do trabalho, ele era desenhado por uma utopia da minha cabeça. O que seria ser juiz do trabalho? Eu procurei esses 7 anos um cargo que eu não sabia o que era, sendo bem sincera, né? Eu sabia, claro, mas não sabia o que era a prática. E eu vou dizer para vocês, hoje, como juíza, é muito mais do que eu imaginei. E eu já tinha uma utopia muito alta, já era um cargo utópico para mim. Eu sou muito realizada na minha profissão. Eu jamais, em todos esses anos que eu estudei, imaginei que fosse o que é. Então, o lado de cá tem sim todo o brilho que a gente imagina, e eu acho que é ainda algo mais, né? Se você gosta do estudo que você está fazendo, se você se interessa pelas matérias que você está estudando, que era o meu caso, hoje eu consigo ver essas matérias no dia a dia, eu consigo ver isso sendo aplicado para as pessoas, eu olho para a cara da testemunha, que antes eu estudava como valorá-la, e hoje eu faço a valoração olhando para uma pessoa, eu entendo quem é o reclamante sentado na minha mesa. Hoje em dia, por exemplo, eu faço uma audiência de ação civil pública, quando antigamente aquilo era só uma peça que poderia cair, né, na prova, e isso é muito legal. Então, eu estou num momento muito legal, eu gosto muito da minha profissão, tem os desafios de qualquer trabalho, acho que qualquer trabalho tem seus desafios, mas eu, com os poucos meses que tenho aí, não tenho 1 ano de magistratura ainda, mas eu posso dizer que, apesar dos percalços, eu sou muito realizada e estou num lugar que eu nem imaginava que era assim. Então, pode ser que o desânimo de hoje seja compensado depois com surpresas que você nem imagina. Bom, como foi o meu caso.